Olá, estudante, tudo bem com você? Sou o professor Alexandre Claro, da disciplina de História, da área de Ciências Humanas e suas tecnologias. Na aula de hoje, vamos discutir sobre a epistemologia do conhecimento, com as teorias do inatismo e empirismo, sobre o papel da enciclopédia na divulgação do conhecimento. E, finalmente, abordaremos no nosso tema central, que é o atual processo de googlização. O objetivo de nossa aula é você analisar como as teorias explicam o processo de conhecimento e o papel que a empresa Google passou a ter no mundo atual, além dos problemas que isso pode causar na nossa trajetória enquanto seres humanos. Vamos começar falando sobre a gênese do nosso conhecimento. E em relação a isso, cabe aqui uma pergunta para nós, né? O que é conhecer? Ora, conhecer é compreender, é perceber aquilo que está ao nosso redor. E a partir do momento que eu compreendo e que eu percebo isso, eu consigo introduzi-lo dentro da minha memória e, nesse momento, eu passo a tentar usar ele em determinados momentos em que eu percebo que ele possa ser utilizado. Porém, ao falar, de conhecer e automaticamente dentro da temática da nossa aula, que é conhecimento, a gente deve pensar também como que se dá esse processo. Ao falar em conhecimento, existe a ideia da gente pensarmos em sujeito e objeto. E esse sujeito e objeto pode ser literalmente duas pessoas, e uma pessoa, nesse momento, acaba se tornando um objeto, ou pode ser literalmente um objeto em si, da qual essa pessoa vai estabelecer algumas perguntas para esse objeto e, obviamente, mediante a pesquisa, ela acaba extraindo algumas respostas em relação a isso. Basicamente, é o processo que se dá para a forma como a gente produz ciência, que tem origem lá no século XV, especificamente, quando nós falamos sobre a ciência moderna. Mas há um outro aspecto importante para a gente pensar sobre a teoria do conhecimento. Há uma palavra, não muito utilizada, que nós chamamos de epistemologia. Essa palavra epistemologia é uma palavra de origem grega e é composta de duas palavras gregas. Episteme, que significa conhecimento, e logos, que significa razão. Então, quando nós estabelecemos essa junção e chamamos ela de epistemologia, nós estaríamos tentando dizer o seguinte: é uma forma de analisar como que se dá o processo de conhecimento. E o que a gente acaba percebendo ao longo dessa nossa trajetória enquanto seres humanos? O conhecimento ele se estabelece de diversas formas, do ponto de vista religioso, do ponto de vista científico, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista artístico, enfim. Ao falar em conhecimento, imaginem um grande quadro e em cada quadro existe uma parte. E você, de repente, foca o seu olhar nessa parte. Então, é algo realmente bastante complexo. Mas aqui eu quis optar em trabalhar com duas grandes correntes que nós chamamos de correntes epistemológicas, que vão discutir como que se dá esse processo do conhecimento. Peguei uma das bases que é a nossa formação do ponto de vista daquilo que chamamos de cultura ocidental. Então, eu estou falando para vocês do mundo grego. E dentro do mundo grego, nós vamos encontrar um dos grandes teóricos da epistemologia, uma das grandes mentes que vai fazer com que nós ainda hoje sejamos tributários a ele. Vamos ver agora um dos grandes pensadores e da qual ainda hoje somos tributários em relação a isso. Esse pensador é efetivamente Platão. Platão é uma das primeiras pessoas, um dos primeiros grandes filósofos que vai trabalhar com a questão daquilo que nós vamos chamar de inatismo. Para isso, há uma importante obra que eu quero deixar aqui como destaque, A República de Platão, livro sétimo, Alegoria da Caverna. Ao lado de Platão, há um outro pensador que também merece toda a nossa atenção. Esse nosso pensador é efetivamente René Descartes, um pensador do século XVI.
Mas talvez você esteja perguntando, tá, Alexandre, mas que teoria do conhecimento é essa da qual eles estão chamando de inatismo, ou você mesmo está chamando de inatismo? Então, vamos chegar nesse momento. Quando esses pensadores estabelecem, né, as bases do que nós estamos chamando de inatismo, é uma coisa muito simples. Eles estão dizendo que todos os seres humanos já nascem com o conhecimento. Basta apenas desenvolver esse conhecimento que eles trazem consigo, portanto, a partir do momento que ganharam a vida. Vejam que essa ideia é uma ideia que ainda hoje se faz presente. Grande parte das grandes teorias, inclusive educacionais, vão trabalhar com essa questão. Mas também é importante a gente pensar no seguinte: eu vou encontrar outras teorias que tentam refutar isso que nós estamos chamando de inatismo. E nesse momento, nós vamos encontrar outros dois grandes pensadores que acabam criticando a teoria do inatismo. Quem são esses dois grandes pensadores? São contemporâneos de Descartes. E aqui vale também uma observação. Descartes, Bacon e Locke estão vivendo na modernidade europeia, que é aquilo que nós vamos chamar do nascimento da própria ciência moderna, a essa preocupação, então, né, sobre a questão de como que ocorre o processo de conhecimento. Mas vamos lá. O que Bacon e Locke acabam criticando em relação às ideias inatas presentes tanto em Descartes como efetivamente em Platão? Eles vão criticar que seria impossível do ser humano nascer já com conhecimento. Parafraseando aqui o John Locke, ele vai dizer o seguinte: a mente humana é como se fosse uma folha de papel em branco. E essa folha vai sendo preenchida no decorrer da sua existência, no decorrer de sua experiência. Portanto, para os empiristas, é esse o nome que esses pensadores, ou que essa teoria acaba recebendo. O conhecimento, ele só é possível mediante a experiência. Vejamos o caso de Francis Bacon. Francis Bacon vai dizer que existe a necessidade do ser humano fazer experimentações com a natureza. Então, qual seria o primeiro passo? Uma observação atenta da natureza. O segundo passo, a experimentação. E a partir daí, obter uma certa regularidade sobre esse conhecimento e, consequentemente, transformar isso em ciência. Então, essas são as duas grandes teorias que estabelecem como que o conhecimento pode existir. Ou nascemos com ele, portanto, teoria do inatismo, ou o conhecimento que advém através da experiência, portanto, o empirismo. Ora, é importante você lembrar também que o conhecimento, ele sempre, durante a nossa trajetória enquanto seres humanos, ele não foi algo efetivamente popular. Ele foi privilégio de pequenos grupos sociais. Mas em meados do século XVIII, surge um importante movimento intelectual na Europa com o nome de Iluminismo, acreditando que a razão é o grande guia do conhecimento e que essa razão ela não deve ficar restrita a pequenos grupos. Ela deve se espalhar, ela deve atingir, portanto, a grande massa. E para isso, eles pensavam sobre a possibilidade de popularizar o conhecimento. E nesse momento que eles acabam pensando sobre a popularização do conhecimento, acaba surgindo uma ideia efetivamente fantástica. Que ideia que é essa? Pegar todo o conhecimento produzido pela humanidade até meados do que nós estamos falando, século XVIII, criar verbetes para esse conhecimento e colocá-los dentro de um livro. Você sabe do que eu estou falando? Acredito que sim. Mas vamos ver realmente, né, o que acaba acontecendo de tão importante no século XVIII. O surgimento da enciclopédia. Uma forma de popularizar o conhecimento para as grandes massas. Afinal de contas, ainda estamos no século XVIII. Isso foi um grande passo para a humanidade
que passa a se pautar agora na razão como guia infalível para se chegar ao conhecimento. E ao lado dessa primeira enciclopédia, criada por Diderot e D'Alembert, posteriormente, e aqui chegando na própria sociedade brasileira, nós vamos ter o exemplo de uma enciclopédia. Você, eu acredito que não conheça, mas com certeza os seus pais ou até mesmo seus avós devem conhecer. Estou falando da enciclopédia Barça, né? A Barça, para que você tenha uma ideia melhor, seria uma espécie de Google físico, né, que as pessoas tinham antes dentro de suas casas. Então, quando eu necessitava pesquisar, todos nós íamos atrás da Barça. Mas que acabou acontecendo o quê? Ela também acabou caindo em desuso. E isso está diretamente relacionado com a questão da rede mundial de computadores, né, que provoca esse conhecimento instantâneo, mas especialmente pelo surgimento da famosa Wikipedia, que nada mais é do que uma enciclopédia digital presente no mundo inteiro e com uma diferença, né? A diferença da Wikipedia é que há um processo de construção que se dá por toda a população mundial, o que é muito interessante porque simboliza que ela, antes de tudo, é extremamente democrática, mas também perigosa. Afinal de contas, eu deixo muitas vezes de ter critério sobre o que colocar lá, ou como isso foi efetivamente colocado. Mas tem sido aí uma grande ferramenta para todo tipo de estudante. E agora vamos falar um pouquinho, né, de uma grande empresa e que essa empresa vai estabelecer, digamos que novas bases, né, do conhecimento contemporâneo. Estou falando da Google. Como vocês devem saber, o Google ele nasce como um site de busca, fundado aqui por dois estudantes da Universidade de Stanford que, fazendo as suas pesquisas, querem tentar potencializar a forma de fazer busca. Acontece que essa pesquisa vai dar origem efetivamente ao que a gente conhece hoje como Google, que de um site de busca passa a se tornar uma ferramenta, digamos que crucial para os dias de hoje, para qualquer pessoa. Basta a gente pensar que hoje eu posso utilizar como expressão "dê um Google" e todo mundo vai entender que é uma necessidade de pesquisar. Isso é extremamente importante e interessante, porque o Google estabelece uma rapidez como nunca antes também foi sonhada por nós, meros mortais. Mas vejam o que pode acontecer a partir do momento que eu tenho apenas uma única empresa que nesse momento passa a ter o próprio monopólio do conhecimento. E isso sim vai ser um problema. Então vejam, eu tenho inicialmente uma empresa que está pautada na ideia de criar, né, um grande site, né, um grande provedor de busca, para posteriormente ela ser responsável por diversas áreas envolvendo a tecnologia, mas envolvendo um processo que é fundamental para todos nós, né, que é o processo de conhecimento. E mediante a questão de como que nós utilizamos, vale aqui, né, a pergunta: que tipo de conhecimento o Google está relacionando e direcionando para a nossa pesquisa? Vale lembrar, ela é uma empresa, e uma vez que é uma empresa, ela necessita de lucro. Então, será que os patrocinadores podem colocar determinado conhecimento à frente de outros conhecimentos? É claro que sim. E isso acaba se tornando, obviamente, um perigo para aquilo que nós chamamos de liberdade de pensamento. Além disso, a existência de algoritmos faz com que parte de nossa pesquisa comece, inclusive, a ser direcionada pelo próprio histórico que nós temos dentro das nossas máquinas, dentro do nosso computador, dentro do nosso celular. Então, eu começo a moldar um modelo de conhecimento que passa a ser aceito, né? Ou digamos, e isso também acontece aí nas próprias redes sociais, acaba se criando uma bolha de conhecimento,
onde aquilo que é diferente geralmente vai ser refutado, acaba sendo tirado, né? Tirado para você, né? Mas não para outra pessoa. Então, eu tenho, nesse momento, uma única grande empresa que, de certo modo, é detentora de todo esse conhecimento, fatia esse conhecimento e vai a fornecer apenas partes desse conhecimento a partir do momento em que nós temos aí esses algoritmos que vão fazer esse mapeamento. Por isso é algo que precisa ser pensado de uma forma muito clara por todas as pessoas, portanto pela sociedade civil, pelos governos e, obviamente, pelos próprios mentores dessa importante empresa. Ao lado do Google, nós vamos ter aqui a própria inteligência artificial. Não é algo criado por ele, apesar de ele ter uma série de pesquisas envolvendo a inteligência artificial. Para pensar em inteligência artificial, vale você ter em mente que é o momento em que os humanos começam a criar sistemas e dentro desses sistemas eles vão começar a criar determinadas mimeses, que seria uma espécie de memória sobre o que eles podem fazer a partir da própria prática humana. Então, é um grande avanço, a inteligência artificial já está presente no nosso dia a dia, né? Em vários momentos, como ligamos para algum lugar para obter uma determinada informação, já é essa inteligência artificial que nos acaba atendendo, mas ela ainda está caminhando e pelo que as pesquisas apontam, vai ser a próxima grande transformação da humanidade no momento em que elas tiverem uma dimensão maior de entendimento. E isso pode ser percebido, e vale como um exemplo da cultura pop aqui, através dos próprios filmes de ficção científica, que vai mostrar, digamos, que um certo embate entre a inteligência artificial com a inteligência humana, né? E sempre aí uma luta, né? Uma guerra entre esses dois modelos de inteligência. Eu particularmente não acredito nisso, mas é interessante de como nós nos relacionamos com as nossas criações. Há uma frase aqui do sociólogo estadunidense McLuhan que vai dizer o seguinte: nós criamos as ferramentas e as ferramentas recriam os homens. Acredito que a gente está dentro desse caminho, né? Nós fomos recriados a partir desse boom de conhecimento que o homem está produzindo aí desde o início de sua trajetória. Pessoal, solta a vinheta de curiosidade. Vejam que interessante, né, em relação a essa questão do uso das tecnologias, o uso, né, do próprio Google. Há uma pesquisa feita recentemente nos Estados Unidos que tem mostrado que as crianças, né, nascidas aí a partir do ano 2000, elas têm o QI, o coeficiente de inteligência, abaixo do QI dos pais. Não se sabe ainda qual é o impacto disso na sociedade, mas vale uma observação importante do teórico e do pesquisador que realizou esse importante estudo. O que as telas ou o que esse mundo digital pode provocar em relação às próximas gerações. Afinal de contas, apesar de todos esses grandes avanços que tivemos em relação ao conhecimento, será que a tecnologia pode prejudicar aquilo que conquistamos ao longo de milênios? Isso fica como uma grande pergunta aí para você, tá bom? Chegamos ao final de mais uma aula. Por favor, vejam os links existentes na plataforma. Há uma série de questões que complementam o que nós vimos aqui em aula. E eu quero deixar uma frase de reflexão para vocês. É uma frase de um dos grandes e importantes pensadores do mundo ocidental, que é Aristóteles, que diz lá no livro Metafísica: todos os homens, por natureza, têm o desejo de conhecer. Obrigado, bons estudos!